Um abraço, bom dia, você que está aí na sua TV Nova, também na sua rádio Nova FM, curtindo o programa Opinião. Um bom dia para você, seja bem-vindo. Muito obrigado pela companhia, você dona de casa, aqueles que nos acompanham através também do celular, né, do smartphone, do tablet, do computador. Hoje em dia a gente pode entrar em qualquer lugar. Não, mas eu não estou em casa nesse horário, mas tem como estar acompanhando o programa Opinião e eu lhe agradeço por essa carona, por essa companhia que você me faz todas as manhãs. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que são muito polêmicos. E eu queria começar a dizer a você o seguinte: para que é que serve a pedra? No poema já diz que a pedra tem várias utilidades. Diz que a criança apanhou uma pedra no rio e jogou. O outro, com uma pedra, fez uma arma e aí pôde matar. Drummond pegou a pedra e a poetizou com as belas cachoeiras. Outro usou a pedra como descanso. Teve aquele que na pedra tropeçou. Mas alguns olharam para a pedra e viram nela a utilidade de um travesseiro e dormiram. Como você vê, a pedra tem muitas utilidades. Saber se utilizar dela da forma correta vai depender de você. Como você quer se utilizar da pedra? Como algo bom ou como uma arma? Cabe apenas, única e exclusivamente, a você e a sua consciência. Eu espero que dela você faça bom uso. Hoje nós temos dois convidados especiais, né? O Danilo e a Poliana. Danilo Anjos. Né? Eu pensava Danilo Deus, Danilo Anjos e Poliana Queiroz, que já é nossa freguesa, já vi outras vezes, né? A tia Poli. Tia Poli. Então sejam bem-vindos, bom dia. E para você que está em casa, a tia Poli, pelo seguinte, viu? O Danilo já foi aluno da Poliana. Né? Então por isso que na época de aula ele chamava tia Poli. E a gente conversando aqui sobre o passado, chegou-se a essa forma carinhosa de se chamar. Então sejam bem-vindos, Danilo, e seja bem-vinda, tia Poli. É um prazer recebê-los aqui. Uso de armas de fogo, isso expõe a população a mais violência? Sim ou não? O que você acha? Porte de armas deve ser liberado ou não? Um projeto de lei no Congresso tenta anular o Estatuto do Desarmamento. O debate está de volta, mas a lógica não mudou de lado. Crimes bárbaros povoam os programas sensacionalistas da tarde. Nas redes sociais, há sempre alguém a dizer que ficará fora do ar pelos próximos dias, pois lhe roubaram o celular. Em sinais fechados, calçadas vazias, boates cheias ou arquibancadas de estádio, a ameaça à integridade física é latente. Recorrer a quem? Há muita desconfiança em relação à polícia por causa dos exemplos pródigos de descaso e abuso. Ter o direito de portar uma arma de fogo para garantir a própria defesa parece razoável para muita gente. Os americanos fazem isso. O contrário, ser proibido de andar armado parece assegurar aos bandidos uma vantagem a mais: a certeza de estar diante de um desarmado, de um impotente. O apoio popular é o principal argumento por trás do projeto de lei que, se aprovado, facilitará o porte de armas de fogo. Em discussão em uma comissão especial na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3.722, na prática, propõe a anulação do Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003. O Brasil deve a si mesmo uma polícia com mais treinamento e mais equipamento, e uma justiça mais ágil e eficaz. Ter arma ou não? Isso deve depender da vontade do próprio cidadão e não das pessoas superprotegidas que fazem as leis. Mas e vocês? O que pensam a respeito? É um bom questionamento. Não é? A gente vê que alguns países se dão bem, outros nem tanto. Não é? O Brasil costuma muito usar os Estados Unidos como espelho quando alguém chega lá e metralha várias pessoas, mas esquece que no Brasil morrem em média 170 pessoas por dia por arma de fogo, enquanto lá isso acontece esporadicamente, 3, 4, 10, 20, mas uma vez no ano.
Então, são um paradigma totalmente diferente, em países totalmente diferentes, em culturas totalmente diferentes. A gente que vive essa realidade, Danilo e Poliana, como é que a gente pode ver vocês como advogados, como é que vocês observam isso? Arma de fogo seria bom para a população, seria ruim para o bandido, ou de repente seria um tiro no pé, como diz o ditado? Bom dia, Rosmael, Poliana, ex-professora. Bom dia, Poli. Ex-professora, hoje a honra de poder militar ao lado dela na advocacia aqui de Caruaru região. Veja bem, Rosmael, é interessante as comparações, como a própria reportagem acabou de mostrar, entre Brasil e Estados Unidos. O que a gente precisa levar em consideração é o seguinte, a cultura, são culturas diferentes, são duas realidades completamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a arma é utilizada inclusive como logo político, lá, entendeu? Aqui no Brasil, a coisa não é tão igual como nos Estados Unidos. Se você me perguntar, Danilo, você hoje é a favor ou contra a população ter arma? Hoje eu sou contra. Eu acho que o Brasil não está preparado, não tem essa preparação para que um cidadão comum tenha a sua porte de arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2013, que está nesse projeto de lei para ser desaprovado, vamos dizer assim, carece de muito debate ainda. Nada de forma assodada ela vai ser considerada perfeita. A discussão, o debate, ele é sempre salutar em qualquer democracia. Não seria diferente aqui no Brasil, doutora. Eu acho, Poliana, que tudo no Brasil é tudo feito muito no calor, né? De forma assodada. Ninguém para discutir nada, é somente vamos, e todo mundo grita e está indo lá. Inclusive, foi uma das coisas que nós discutimos no último programa. Política pública de redução de criminalidade não é feito dessa forma, muito pelo contrário. É feito através de estudo, de cautela, né, de médio e longo prazo. Não é a liberação do porte de arma que vai fazer com que reduza a criminalidade, disso eu tenho certeza, de forma alguma. Agora, sabe o que é engraçado? Quando a reportagem traz essa história de que nos Estados Unidos qualquer cidadão pode ter e aqui no Brasil não, e a pressão popular aqui no Brasil é grande para a PEC que altera o Estatuto do Desarmamento, né, projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento, nos Estados Unidos a gente tem o contrário. A gente tem uma pressão popular para que haja uma regulamentação da compra, do uso da arma, do porte da arma. Então, a população nos Estados Unidos, existe uma corrente forte na sociedade lá que pressiona o governo para limitar o porte ao cidadão. Só que tem um detalhe, lá nos Estados Unidos as grandes campanhas a presidente são financiadas pelas grandes empresas de armamento bélico, né? Então o que é que acontece? Não tem interesse político em relação a isso. Bem, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre a dura realidade de pacientes acometidos com câncer, que às vezes não tem tratamento adequado no Brasil e nem é bem financiado pelo governo. A gente volta já já.